Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical, pedindo que você dê um like lá no nosso canal Jornalista Tomás Teixeira no YouTube e acompanhe conosco o trabalho jornalístico que fazemos buscando mostrar ao país as coisas erradas que a gente tem, infelizmente, aqui no Brasil. Vocês acompanharam durante a semana a decisão dos ingleses de sair do mercado europeu, se isolaram da Europa, mas no trabalho todo ele do Congresso, o Congresso foi para a rua fazer campanha junto com o povo e eles conseguiram trabalhar todo mês de janeiro, os congressistas ingleses, britânicos. E o Congresso do Brasil? O Congresso do Brasil, desde o dia 15 de dezembro, que não trabalha. Já passou 15 de janeiro, já terminou janeiro, só Deus sabe quando eles vão querer voltar a trabalhar. E o país com propostas pendentes do governo Bolsonaro, as reformas pendentes em especial, a reforma fiscal e a reforma econômica, que é a mesma que a administrativa. O país precisa concluir as reformas para poder o governo Bolsonaro realmente começar, propriamente dito, que não começou ainda. Em um ano, prestem bem atenção, em um ano o nosso Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência, um ano para aprovar uma reforma. E tem mais, lá na Inglaterra não tem emendas impositivas. Aliás, desculpem, só tem emendas impositivas aqui no Brasil. No mundo civilizado não tem isso. Isso é corrupção. Eu vejo o Congresso Nacional como um cabaré de elite, onde você entra lá e as meninas só trabalham sem saberem quanto é que vão receber. Estão voltando agora. E quando voltar, temos duas propostas sérias para serem votadas no Congresso Nacional. Mas os deputados, as lideranças, os líderes de cada partido, de cada bancada, vai chegar e pensar assim, as emendas impositivas vão ou não vão sair? Senão a gente não vota. Não vota não. Olha, é uma coisa indecente e imoral. Eles deveriam pelo menos ponderar nessa história de cobrar a emenda impositiva. Que fizessem isso nos bastidores. Aí a televisão anuncia, o presidente vai liberar tantos bilhões de emendas impositivas para deputados e senadores. Senhores, e o mais grave é que essas emendas impositivas são elas que garantem a reeleição de muitos parlamentares do país. Viram aquele deputado lá que recebeu aquela mala de dinheiro daquele prefeito? Outros recebem. Se eu disser aqui que todos recebem, aí eu estou sendo irresponsável. Mas a maioria recebe. O dinheiro é para garantir a reeleição do senador, a reeleição do deputado. Ele consegue liberar a emenda impositiva, mas ele leva o shame dele. Senhor, isso tem que acabar no Brasil. Isso tem que acabar no Brasil. Pelo menos sejam mais discretos e não tão diretos nessa história de emendas impositivas. O país está crescendo aos poucos, porque a seriedade do governo que aí está, quando eu chamo seriedade, é aquele governo que não rouba e nem deixa roubar. Isso aí já é um começo. Mas por que o Brasil não está melhor? Já melhorou? Já tem mais de quase 5 milhões de empregos, eram 16, só tem agora 12. Nem 12 mais. O país está melhorando aos poucos. Mas se o Congresso Nacional ajudasse, o país estaria muito melhor. Senhores, terminou janeiro. Deputados e senadores continuam de férias. Continuam em seus estados. O que é isso? Senhores, o momento é de colocar o país no trilho do desenvolvimento. As obras de estradas estão saindo, as pontes estão saindo, o governo está trabalhando e o lobby, a corrupção,
A safadeza acabou. Do lado do governo não tem. E ainda tem do lado do parlamento viciado. Porque o nosso parlamento é viciado. Dói ter que dizer, mas é a dura verdade. Se preparem, estou voltando agora do começo de fevereiro. Aí, quando faltar 10 dias para o carnaval, já não vão mais, que vão treinar o bloco deles em seus estados. Aí não vão trabalhar. Senhores, que país é esse? Que não se leva nada a sério. O Congresso tem uma responsabilidade muito grande. O Congresso é conhecido como a casa do povo, mas deixou há muito tempo de ser a casa do povo. É a casa da negociação baixa, é a casa das emendas impositivas. Ou sai o Shen da emenda impositiva, ou a gente não vota. E tem deputado que faz greve parecendo menino de escolinha, de colegiado, de colégios, de Grêmio estudantil. O Congresso é uma coisa muito mais séria. O Congresso representa o povo. O Congresso representa a vontade do povo, mas aqui no Brasil, o Congresso só representa mesmo a vontade do deputado e a vontade do senador. Todos, não posso dizer que são todos, mas a maioria. A maioria come desse dinheiro das emendas impositivas, isso é conhecido. Se houver uma fiscalização rígida, séria, a bomba vai estourar e vai ser o maior escândalo. Eu acho que o melhor que o país faria, a melhor coisa que o Congresso faria em respeito à sociedade brasileira, em respeito ao povo brasileiro, era acabar com essa imoralidade de emendas impositivas. Que tem umas emendas, mas tira essa história de impositivo, é obrigado a dar o dinheiro para eles. É como se você fosse para o cabaré da esquina, em qualquer lugar, que ainda tem, infelizmente, e tivesse que pagar antes de entrar na casa. É assim. Infelizmente é assim. Faz vergonha, mas esse é o Congresso do Brasil. Ele só vota se sair o Shen primeiro, então ninguém vota. Os líderes vão lá, procuram o presidente da Câmara, sim, as emendas. Eu vou conversar com o presidente para saber. Os meninos estão querendo. Os meninos é igualzinho às meninas de bordel. Os meninos estão querendo dele para poder votar. As meninas estão querendo receber o delas para poder trabalhar. É a mesma coisa, senhores. E qual é a diferença? Qual é a diferença? É a mesma coisa, parece coisa de prostíbulo. É uma grande verdade. E são muitos que compram fazendas, que compram manadas de boi com o dinheiro dessas emendas impositivas. Ah, você vai ter que provar. Não vou ter que provar, não vamos provar não, porque se a Polícia Federal sair atrás para provar, muitos não vão ter como provar como é que comprou fazenda, como é que comprou gado, se antes ele não tinha nada disso. Esse é o parlamento brasileiro. E nós aqui esperando. E o governo tentando aprovar as suas propostas para poder colocar o país no trilho do desenvolvimento. É necessário que façamos campanha de rua, que o cidadão, que a cidadã vá para a rua. Vão para a Avenida Paulista protestar contra isso. Por que que deputado só vota se liberar as emendas impositivas? Isso é imoral. E não pensem vocês que essas emendas impositivas são utilizadas de forma ortodoxa. Não, ortodoxa não. Algumas eu acredito que sim, porque no meio de tantos existem os homens sérios. E eu cito aqui um que não está mais naquele congresso, e que eu admirava a sua postura, porque ele não usava aquele cartãozinho safado corporativista que deputado usa, não. O Pedro Simon, lá do Rio Grande do Sul, que, aliás, é quem deveria ser o presidente nacional do PMDB, porque ainda é a única reserva moral viva que tem o PMDB do Brasil. É Pedro Simon. Esse sim poderia conduzir o partido tradicional da esquerda, das oposições, a Porto Seguro. Mas janeiro foi embora. Enquanto a Inglaterra se reuniu e o Congresso decidiu a saída do
os ingleses do mercado europeu isolaram a Inglaterra, saíram, não queriam continuar. O Brasil não teve uma reunião sequer no seu Congresso. E só Deus sabe quando vai começar agora em fevereiro. Será que vai ser a partir de segunda-feira agora? Eu tenho a impressão que não, vão demorar ainda, eles estão cansados. Porque tem uns que estão administrando as emendas impositivas em seus estados, viajando, negociando obras com a empreiteira, com o prefeito, olha, é assim, vai ser assim. E o meu, não esqueça, bota lá no cantinho que eu venho buscar. Esse é o Brasil, esse é o Congresso do Brasil. É mentira? É mentira? Eu tenho certeza que a Polícia Federal já sabe disso. Eu tenho certeza que eles já têm isso. E já sabe quem são os parlamentares que não tinham isso, que não tinham aquilo, e depois que viraram deputados, e depois das emendas impositivas, eles já têm alguma coisa. É muito fácil apurar. Esse é o Brasil esculhambado, mas tem que consertar. E para consertar tem que ser na linha dura. Tem gente que não gosta do Bolsonaro porque ele é sincero, direto, franco, ele diz na cara. Ele se cede mesmo. Porque para governar um Brasil tão esculhambado como estava esse nosso, tem que ser um presidente no estilo do Bolsonaro mesmo, que faz, que demite, que bota para fora. Não adianta querer fazer corrupção. Quem fizer, vai para fora. E se meter a mão no cofre do país, ele mete na cadeia. E tem que ser por aí. Vamos torcer para que esse Congresso volte a se reunir, que sejam decentes. Chegue em Brasília, não vai chamar o presidente da casa, o senhor Rodrigo Maia. E aí, Rodrigo, vão liberar as emendas ou não? Senão, gente, os meninos estão querendo as emendas, senão eles não votam. Acaba com isso, rapaz. Acaba com isso. Isso está ridículo, imoral, nojento. Isso tem que acabar no Brasil. É preciso mais respeito ao povo, mais responsabilidade na condução das coisas públicas deste país. É o nosso comentário de hoje, doa quem doer. E prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de dizer a verdade, sem medo de mostrar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira aqui, pelo YouTube, o que acontece na política do nosso Brasil. Tchau e até o próximo domingo.